Olá, 4321 de Itajaí a Machu Picchu. Esse é o título do livro do jornalista Fernando Arruda Souza, que transformou o trabalho de conclusão de curso numa obra aí literária. Fernando viajou para um dos lugares mais místicos do planeta, Machu Picchu, e conta isso no livro. Ele é o nosso convidado de hoje, que vai falar um pouquinho sobre toda essa aventura. Obrigado, Fernando, aí pela sua presença. Como é que foi essa concepção, né? Fazer a viagem a Machu Picchu, fazer o trabalho de conclusão de curso em cima e depois transformar isso num livro, numa obra literária. Boa tarde, Almeri. Boa tarde aos telespectadores da TV Univale. Eu que agradeço a oportunidade para contar um pouco dessa história, né? A literatura e a viagem, elas sim, são duas das minhas principais, maiores paixões, e elas se completam nessa viagem, porque a viagem ela foi feita justamente para escrever o livro. Muitas vezes eu acho que as pessoas primeiro viajam e depois é que decidem escrever, mas o meu propósito era escrever o livro. Quando eu decidi fazer essa viagem até Machu Picchu, até porque eu sou formado em jornalismo aqui pela Univale, e uma das modalidades que a gente tem como opção para se formar, para fazer o TCC, é o livro-reportagem. Então, desde o momento que eu decidi fazer um livro-reportagem, não saiu da minha cabeça fazer essa viagem para Machu Picchu, que era um local que eu tinha visto num quadro, no meio da adolescência, na casa de um amigo que era peruano. Então eu vi aquela imagem de Machu Picchu e decidi que um dia eu iria conhecer a cidade, né? E quando surgiu a oportunidade de escrever um livro para me formar em jornalismo, eu resolvi unir essas duas paixões aí, e assim surgiu essa ideia que eu, graças a Deus, consegui colocar em prática. E como é que foi essa logística, né? Assim, como é que você chegou, partindo aqui do litoral de Santa Catarina, chegando a Machu Picchu? Como é que foi toda essa logística, essa preparação para a viagem? Então, como o intuito já era escrever o livro, eu quis colocar da maneira mais que fosse ficar melhor de forma literária. Então, ao invés de sair daqui de avião e ir até Lima, no Peru, ou a Cusco, eu decidi fazer todo o caminho por terra. E teve um colega meu, então colega de jornalismo, decidiu fazer um livro fotográfico. A gente viajou junto, o Leandro se formou comigo também. E um amigo dele, a gente conversava, nos preparativos para a viagem, a gente conversa, estou indo para o Peru, vou fazer o caminho por terra, vou até Campo Grande, até Corumbá. E ele chegou até ele a informação de que tinha alguns caminhoneiros que faziam esse trajeto saindo de Itajaí até Campo Grande, que é a capital do Mato Grosso do Sul. E a gente foi até o Poço Santa Rosa, que fica aqui às margens da BR-101, e ali foi o ponto de partida da viagem. Ali a gente pegou uma carona, cada um foi em um caminhão, até Campo Grande, de Campo Grande um ônibus até Corumbá, e dali a gente percorreu todo o território boliviano, boa parte do território peruano, até chegar a Machu Picchu. Nossa, uma aventura bastante grande, né, Fernando? O que você colheu, assim, o que o leitor vai poder aí ver, ler nesse livro? O que você colheu no caminho aqui? Então, foram 4.321 quilômetros aproximadamente, que é o motivo do título do livro, 4321. E além de toda a bagagem, só o fato o trajeto em si já é muito gratificante, né? Podia ser para qualquer outro lugar, eu imagino, que o caminho que a gente percorreu trouxe muita coisa. O encontro, desde a viagem de carona, o encontro com viajantes mochileiros que chegavam e seguiam algum pedaço da viagem, depois tinham que se separar, cada um ia para um lugar. O contato com a cultura e como o povo boliviano e o povo peruano têm essa identificação com as suas raízes, né? Com a história e com a cultura local. Não se perdeu, né? Não se perdeu, né? E eles são guias, eles são praticamente, desde as crianças, a gente visitou algumas ilhas, e as crianças elas sabem praticamente tudo o que aconteceu, desde a chegada dos conquistadores europeus, o que eles fizeram, o que eles não fizeram. Chega num monumento, numas ruínas, as crianças sabem o que foi naquele local, que tipo de ritual que era feito ali. Então isso foi muito bacana, e no livro a gente faz uma reflexão de como a gente aqui em Itajaí, em Santa Catarina e até no Brasil, perdeu é carente disso, dessa relação com as nossas raízes, história, né? Com a história.
A gente às vezes caminha por aqui e não sabe se o bico do papagaio é uma pedra que foi esculpida ou se ela já estava lá assim, ou se ela estava ali, ou se alguém transportou. Então são coisas que lá as crianças sabem, não só as crianças, mas o que surpreende mais é que as crianças já sabem isso. Então eles já crescem sabendo daquilo. Eles podem ser carentes na economia, podem ser países pobres, principalmente a Bolívia, mas eles têm essa relação que não se perde, isso é muito bacana. É interessante que, como você falou, aqui a gente perdeu um pouco da história, porque índios habitavam aqui, né? Então hoje essa relação não existe mais, foi dominado mesmo pela cultura europeia, de portugueses, alemães, né? Italianos, e se perdeu esse contato, o que não acontece lá também, né? Até em alguns pontos aqui em Laranjeiras tinha sambaquis, tem toda uma questão... E que se perdeu, a gente deixou levar. Em Floripa, eu acho que em Florianópolis, se a gente for mais a fundo ali na Lagoa, tem um pouco mais dessa relação até pré-histórica, mas também na relação com o povo indígena. Hoje, aqui em Santa Catarina, tem algumas aldeias, algumas regiões ali assim, mas até da própria história moderna, da própria colonização, ali a gente não sabe muita coisa, né? Não sabe muita coisa, né? Assim, até o Rogério Pinheiro, que também escreveu um livro contando a história aqui dessa região, acontece um pouco a história da vinda de açorianos, falando que os portugueses do continente aqui habitaram aqui, então... Principalmente da região de Ericeira. De Ericeira, né? Então isso é bacana... Eu acho que eu tive em Ericeira e é muito parecido, principalmente com aquela praia de Araçá, ali em Porto Belo. Parece que é o mesmo lugar, então isso reforça ainda mais essa... Exatamente. Então isso é bacana trazer, dele, né? Você saiu da universidade, o livro saiu, ganhou as páginas, ganhou a rua, então já é um pouco resgatando também a história, assim como o Rogério fez e outros fizeram também, né? Isso é interessante. Eu tento fazer em algum momento, eu sei que eu não sou dono da verdade, mas em algum momento eu coloco essa reflexão até dessa relação deles com as suas raízes e também da nossa, até para quem está lendo, parar para pensar um pouco nisso aí, o quanto eu não sei da minha cidade, da minha história, da minha região. Agora, o que você viu pelo caminho? Assim, aqui tem um mapa, né? O livro está aqui, a gente vai mostrar aqui o livro. Aqui tem um mapa que você passou por Santa Cruz de la Sierra, La Paz, Copacabana também e Cusco, né? O que você viu pelo caminho além dessa cultura? Assim, como é que é o meio ambiente, a natureza nessa região? O primeiro trajeto a gente já tem, ainda no território brasileiro, já tem um choque assim, porque a gente já chega num povo, em Corumbá, com feições indígenas, já dando o tom que a gente ia ver em toda a viagem. E logo no começo, a gente quase desmistifica essa questão, o famoso trem da morte, que é um trem falado muito no Brasil, muito batido, essa questão do trem da morte, que o povo boliviano não aceita esse apelido, e que ele é praticamente o único meio de transporte da fronteira com o Brasil, assim que atravessa a fronteira do Brasil com a Bolívia, até o meio da Bolívia, porque lá não passa estrada, não tem ônibus, não tem nada. Só que trem da morte, antes de embarcar, o que me espera nesse trem? Por mais que a gente leia algumas coisas falando que não tem nada disso, já cria uma expectativa, né? Tem um nome, se tem um nome, alguma coisa. Mas foi bem tranquilo o trajeto e muitas bolivianas relatam que é o trem da vida para elas, porque elas fazem daquilo o seu sustento, elas vendem artesanato, vendem comidas, vendem. E o apelido que foi dado, pelo que nos foi contado lá, é que o trem era o único, como o trem é o único meio de transporte ali, a Bolívia ainda sofre com o problema da febre amarela. Então as pessoas vinham se tratar no Brasil e alguma acabava falecendo no meio do caminho e por isso que tinha esse nome de trem da morte. Até hoje, para entrar na Bolívia, precisa da vacina contra a febre amarela. É a questão da epidemia mesmo. Em algumas épocas ocorria muito isso por lá. E o trem nos leva até Santa Cruz de la Sierra, que é muito parecida com o Brasil. Não tem, nesse comecinho da viagem não teve muita diferença. É um centro urbano, Santa Cruz, né? É bem urbana, a cidade bem urbana. O clima é parecido e tem muitos estudantes brasileiros lá que vão estudar na Universidade de Santa Cruz. Daí, quando a gente vai chegando a La Paz, daí já muda muito, porque é uma cidade muito alta, é a capital mais alta do mundo. Daí a respiração já fica mais difícil.
Ali, daí as pessoas, as vestimentas delas já são bem características do povo pré-colombiano, já são aquelas saias e muito colorido, as mulheres. E ali já começa a dar o tom do que vai ser a viagem, partindo dali, Copacabana. Em La Paz, a gente já começa a ter esse resgate histórico com as civilizações que antecederam a chegada dos espanhóis. Né? Bacana, Fernando, vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto a conversar com Fernando Arruda Souza sobre o livro aí 4321 de Itajaí a Machu Picchu, um trabalho de conclusão de curso que virou livro. É um instante só. O painel Univale está de volta. Hoje o nosso convidado é o Fernando Arruda Souza, jornalista que escreveu o livro 4321 de Itajaí a Machu Picchu, uma aventura aí nessa trilha aí até Machu Picchu, uma das cidades mais místicas aí, um dos lugares mais místicos do planeta. É isso mesmo, Fernando? O lugar é místico mesmo? O que se encontra em Machu Picchu, né? Que vai aguçar aí a curiosidade também do leitor do seu livro. Tem coisas que a gente consegue ver em fotos e descrever, né? Que Machu Picchu é muito fácil, é só se a gente digita no Google, tu já vê inúmeras imagens e por si só aquilo ali já surpreende e já dá vontade de conhecer. Uma descrição do setor urbano, do setor agrícola lá e de como são as construções, também é simples de fazer. Agora, a energia, o que a gente sente quando coloca os pés ali, quando vê aquilo tudo pela primeira vez, e até caminhando, a gente passa um dia inteiro ali dentro. Isso é bem complicado de colocar no papel isso, porque é muito pessoal, né? Uhum. Mas é algo incrível, assim, tem determinados pontos que a gente... Lógico, tem pessoas mais sensitivas, menos sensitivas, eu nem me considero tão sensitivo assim para energias, mas é indescritível o que a gente sente ali naquele lugar. Não sei, tem toda uma lenda por trás, é questão mística. Teve algo diferente mesmo, né? Teve algo diferente. Era um templo, era para rituais, são inúmeras as histórias sobre aquilo. Mas o que a gente sente lá é bem surpreendente também. Tem muitos, no caminho de Santiago de Compostela, né? A gente fala peregrino, né? E lá, para Machu Picchu, são mochileiros, é isso? Tem muitos mochileiros. Tem muitos mochileiros. Mochileiros é um termo bem mais amplo, assim, mas o perfil do viajante que vai até Machu Picchu são mochileiros. Porque eu acabei não conseguindo fazer a trilha, que tem o Caminho Inca, que é uma trilha de 3, 4 dias, que vai percorrendo o Vale do Urubamba, lá, que é um rio no Vale Sagrado dos Incas. E só que além do preço, que é em torno de $500 por pessoa para fazer esse caminho, são, eu acho que em torno de 500 pessoas por dia que podem fazer. E é quase 100% preenchido por europeus, americanos, que aproveitam as férias de junho, julho, agosto, que é o verão deles, para vir para cá e aí fica até mais... Até o fato da moeda deles ser o dólar, muito mais tranquilo eles desembolsarem $500 aqui do que a gente, que já lida com porque o preço lá é tudo em dólar. Por mais que seja um santuário, uma cidade, aqui latino-americana, sul-americana, quem administra hoje a cidade de Machu Picchu são os americanos, são norte-americanos. Tanto o trem que faz o trajeto de Águas Calientes, que é a última cidade até chegar ali, até Machu Picchu, é um trem americano, é norte-americano, e o acesso lá é tudo em dólar também. Machu Picchu é como se fosse, ele é um vilarejo isolado, assim, não existe uma concentração urbana? Não existe. O máximo é em Águas Calientes. Águas Calientes. Eu só para me corrigir agora, a gente chega até Ollantaytambo, que é uma cidade que também é povoada, pega o trem até Águas Calientes e de Águas Calientes um ônibusinho faz um trajeto, um micro-ônibus de 15 minutos até chegar, porque Machu Picchu é um pouquinho para cima. E é um turismo barato, por exemplo, para o brasileiro conhecer? É um turismo barato, principalmente dessa maneira que eu fiz a viagem, por
totalmente por terra, o transporte é barato, a alimentação é barata, a hospedagem na Bolívia é muito barata. No Peru, os preços começam a ficar um pouquinho maior, até porque a moeda é um pouco mais valorizada do que a Bolívia. Mas também não é nada exorbitante, assim. Para entrar em Machu Picchu, no parque, que é considerado um parque lá, agora tem que pegar atualizadinho ali o valor, mas é o que a gente paga para visitar uma atração aqui também. Não é nada, com exceção da trilha Inca, porque daí acompanha um guia, tem gente que carrega tu não leva todo o peso nas costas, a mochila é levada por pessoas que têm alimentação, tem tudo, então eles já colocam esse valor aí, já incluindo tudo. Mas não é uma viagem, cara. Em Cusco tem um passaporte que a gente compra e consegue visitar todas as atrações por um preço até bem tranquilo. Agora tem várias lendas aqui, inclusive de caminhos do Piaberu aqui, que sai aqui de Santa Catarina e vai até Machu Picchu, né? Tem várias lendas, passa pelo Paraná, por Lapa e tudo mais, né? E faz sentido, porque hoje eu acho que com a civilização isso foi, com a urbanização também isso foi tomada, né? O caminho acabou sendo apagado. Mas faz sentido porque tem muita herança desse povo aqui também. Há indícios que o Império Inca também chegou a um pedaço do Brasil, da Argentina, que ele não ficou restrito a Bolívia, Peru, Chile, aquela região. Então faz sentido. Até o próprio Caminho de Santiago lá na Espanha, tem partes do caminho que tu caminha na autopista, na BR. Na autopista. É o Caminho de Santiago ali, mas não tem nenhum... As pessoas, eu acho que quando a gente fala fazer o Caminho de Santiago, imagina-se que é uma trilha do começo ao fim, mas não, cruza cidades, entra no meio da civilização. Inclusive, assim, quando a BR-101, na duplicação ali próximo a Florianópolis, Palhoça, as universidades em conjunto fizeram aí os resgates dos sambaquis para poder tirá-los ali, né? Existia muito vestígios que também eram homens de Neandertal, Incas e Maias também que habitavam aqui a região. O que reforça essa teoria da trilha. Teve até um documentário aqui de Itajaí. De Itajaí, exatamente, do Caminho de Piaberu, do Caminho de Piaberu. Agora, o leitor aí, ele não é um livro de turismo, de viagem, né? É um romance, é isso? É um romance de não ficção, que é como a gente chama as narrativas de viagem, que ele vai contando desde a saída daqui, as conversas com o caminhoneiro, conta um pouquinho das histórias deles, e esses encontros e desencontros, que a gente conheceu, esses caminhoneiros, eles cruzaram o nosso caminho, e depois a gente nunca mais viu, e eles adiantaram boa parte da nossa viagem. Chegou no Mato Grosso do Sul, a gente conheceu mais alguns viajantes brasileiros ali, a gente atravessou o Trem da Morte com alguns viajantes, que não foram os mesmos que chegaram com a gente lá em Machu Picchu. Alguns saíram, outros voltaram. Então, isso é bacana, de tu encontrar as pessoas que, por mais que o destino final delas também eram Machu Picchu, elas escolheram outros roteiros, ou elas escolheram passar um dia só na cidade e não 2. A gente queria visitar uma ilha e alguns viajantes não quiseram, foram para outro lugar. Então isso é muito comum de acontecer. Agora você fez uma viagem também para a Europa, né? Você escrevia também sobre os lugares, né? Em 2011 eu fui colaborador tem um guia que no mundo mochileiro ele é bastante conhecido, que é o Guia do Viajante Mochileiro, guia criativo para o viajante independente na Europa. Tem da Europa, da América do Sul, só da Argentina, tem do Brasil. E eu colaborei para o Guia da Europa, para a 9ª edição, que já está em circulação, e para a 10ª edição, que deve sair nos próximos meses aí. E eu colaborei percorrendo Portugal, a Espanha e o sul da França. Aí foi uma viagem diferente, que a gente tinha que ir de albergue em albergue, de hotel em hotel. Mostrar o turismo alternativo. Né? E é uma viagem de ficha técnica, assim, que é preencher para facilitar a vida do viajante. Que o viajante que compra um guia daquele, que é um grosso pra caramba, ele quer algumas dicas. Esse hotel é melhor por isso e por isso, o valor é tanto, não deve passar disso. O que o hotel oferece que não oferece, os restaurantes, as atrações. Mas a experiência dessa viagem foi uma escola para você desenvolver seu trabalho, né? Com certeza. E esse livro surgiu justamente depois de eu ter feito, porque eu escrevi o livro antes, daí eu fiz uma pós-graduação em jornalismo literário, que ajudou muito a desenvolver, a aperfeiçoar o livro, porque o livro que eu escrevi para o meu trabalho de conclusão de curso foi lógico que o esqueleto é basicamente o mesmo,
Só que a gente vai mexendo. Eu acho que esse deve ser eu li biografias de muitos escritores que dizem que depois que publicaram acharam o livro horrível, que teriam feito totalmente diferente. Só que chega um momento que tu tem que se desapegar daquele livro e deixar ele caminhar sozinho. Pode não ter sido... Hoje eu acho que o livro chegou no que eu queria, por isso que ele foi publicado. Se eu pegasse, era capaz de eu ficar mexendo nele, reescrevendo um capítulo, mas tem que chegar um momento que a gente tem que se desapegar e deixar o livro sair, até para ter outro. Porque senão a gente fica a vida inteira num livro que... Revisando e revisando, né? Tem histórias de escritores, eu acho que ficaram décadas em cima de livros e às vezes o livro não é publicado por essa questão. Agora, Fernando, para editar um livro, né? Tem muita gente que o livro fica engavetado, no caso, fica no pendrive ou no computador mesmo, no arquivo, né? É difícil, Fernando? É difícil. O meu livro ele correu um risco de ficar dessa forma e ele ficou durante um tempo. Eu tenho até hoje o original, o primeiro que eu imprimi, e ainda com as anotações do professor Sandro Galassi e da professora Vera Sommer, aqui da Univale. Ainda tem as anotações de cada um deles, e isso eu vou guardar a 7 chaves, porque esse é o original. É o original. Mas eu já mexi bastante no livro, já fui editando, ele rodou em pendrive durante um bom tempo, eu já quase perdi o livro, que eu não sabia mais em qual pendrive estava, em que computador que ele estava, porque é uma dificuldade. Eu cheguei a mandar, na época, livro para algumas editoras que não respondiam. Já me foi sugerido tem uma modalidade que é livro sob demanda, que tu manda o livro para uma editora e ele fica lá disponível na internet e a editora ela imprime na medida que as pessoas forem comprando. Então ele acaba o custo sendo um pouquinho mais alto, porque daí eles imprimem 10, 15 livros só, mas ou para o próprio autor comprar e presentear, ou para deixar lá, o teu livro existe, ele só não está disponível nas livrarias. E graças a Deus também surgiu esse edital do meu primeiro livro aqui, que eu já tinha a intenção de fazer pela Lei de Incentivo à Cultura. Porque o livro original, ele era do trem da morte a Machu Picchu. Ele não contava esse primeiro. E a minha esposa, quando leu o livro pela primeira vez, esse meu esboço original, ela falou, tá, mas quando tu fala sobre a tua viagem, o que enche os olhos de quem tá te ouvindo foi esse começo, essa parte da carona, que tu pegou em Itajaí, que é onde as pessoas vivem, os teus amigos vivem. Por que tu não vai contar isso? Por que Itajaí não está no título do livro? Eu acho que aí mudou muito a minha percepção, acho que foi aí que mudou tudo. Porque aí eu comecei a pensar em editar ele por aqui, por Itajaí. E não achar que o livro eu tinha que mandar para editoras maiores. E aí, quando a identidade, quando ele virou um livro de Itajaí, a Machu Picchu, daí eu comecei a procurar os editais daqui, daí surgiu o edital do meu primeiro livro, que é muito importante eu recomendo às pessoas que já têm o seu livro pronto e não publicado, a procurar esses editais, porque o poder público destina uma verba que pode não pagar toda a produção, a edição, mas pelo menos ajuda, porque tem os custos de publicar um livro, e é um caminho incerto, assim, a gente vai publicar, mas qual é que é a intenção? É deixar o livro voar ou é só para presentear? Eu acho que foi muito importante isso para mim, esse papel da Fundação Cultural de Itajaí nesse livro. Ok, Fernando, então o livro vai ser lançado agora, nesse mês de fevereiro? Vai ser lançado em fevereiro, no dia 13, na Câmara de Vereadores de Itajaí, a partir das 20 horas. Vai ter uma mini exposição fotográfica, algumas fotos só para ilustrar todo o que foi a viagem. E ele já está à venda também na livraria Casa Aberta, aqui em Itajaí. Aqui na Rua Lauro Miller, né? É Lauro Miller. Hoje é o único ponto de venda, mas é que também tem toda uma relação com o livro A Casa Aberta. A Casa Aberta ela foi fundada pelo professor Beto Severino, que, por ironia do destino, foi a pessoa que avaliou o meu livro na banca. E ele foi a primeira pessoa que falou, esse teu livro está pronto, publica o teu livro, não deixa o teu livro numa gaveta. Eu lembro dele ter falado isso. E agora o livro não está numa gaveta e está lá nos estandes da livraria Casa Aberta, isso que é bacana. Então, só reforçando, dia 13 o lançamento na Câmara de Vereadores. Câmara de Vereadores de Itajaí, aqui na Contorno Sul. Ok, muito obrigado, Fernando, aí, parabéns aí pela iniciativa, pelo livro também, muito obrigado aí pela sua presença. Eu que agradeço, Maria. Obrigado. Boa noite. O Painel Univale volta amanhã, até lá.